é bom saber que nós temos uma equipe, é bom saber que nós temos propósitos, nós estamos juntos, unidos nesse propósito, amém? Então, deixa eu compartilhar. Nós estamos falando sobre identidade e tem várias nuances as nossas identidades. Pensa assim numa mexerica ou numa laranja, tem vários gomos, então a nossa identidade tem vários gomos. Uma delas é que nós somos rei. Então veja, a primeira coisa que nós falamos sobre essa identidade é: você é aquilo que Deus diz que você é. Você não é aquilo que os outros dizem. O que Deus diz é o que você é. Por quê? Quem te fez foi Deus. Então Deus é o único que pode falar quem é você, quem sou eu. Ainda que os outros falem, ainda que o diabo fale, ainda que o mundo fale, não importa. O que Deus diz é o que você é. A primeira coisa, Deus diz que você é rei. Então assuma isso. E nós pegamos o exemplo do rei Davi. O dia que ele recebeu a unção de Deus, ele começou e ele abraçou a unção de rei. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele, recebeu o Espírito do Senhor e ele passou a viver isso. Então essa foi a primeira coisa que nós falamos. Depois falei, olha, então já que você entendeu que você é rei, seja rei onde você estiver. Não espera alguém te levantar, alguém te pôr numa posição de liderança para você ser rei. Seja rei aí, onde você trabalha, aí dentro da sua casa, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, na sua célula, no seu trabalho, onde às vezes ninguém está vendo, seja rei aí. Davi foi rei onde ele estava, ele cuidava de ovelhas, ele defendia as ovelhas. Ali ele se portou como rei. O que é ser o papel de rei e se portar como rei? É aquela pessoa que faz a coisa acontecer. Ele não fica de uma forma passiva, ele entende que ele tem autoridade divina, ele tem um poder de Deus sobre ele, e esse poder, ele deixa ele fluir para que as coisas aconteçam, para que o reino de Deus seja estabelecido, para que as coisas avancem. Isso é ser rei, é saber que você tem autoridade para fazer as coisas acontecer. Então seja rei onde quer que você esteja. E ontem nós falamos que graças a Deus nós temos essa identidade de rei e temos o Espírito Santo, nós precisamos ser aperfeiçoados. Ninguém é perfeito. Lembra que o vaso é de barro, a unção que é perfeita que está dentro de mim, mas o vaso é de barro e nós estamos caminhando na direção de Jesus Cristo. E Deus sempre manda alguém, Deus sempre coloca uma pessoa nas nossas vidas, Deus dá a nós para nos ensinar a ser rei, a desenvolver essa identidade. Davi, Deus colocou Jonatas. Jonatas era príncipe, era o próximo rei em Israel, era filho de Saul, que era o rei. Então Deus colocou Jonatas na vida de Davi. Para quê? Para ensiná-lo. Para quê? Para abençoá-lo. Para quê? Para aperfeiçoá-lo. Isso foi o que aconteceu com Jonatas e Davi. E Jonatas fez isso, ensinou Davi a ser rei. Ensinou ele a se portar como rei. E Davi foi aperfeiçoado. Lembra? Davi sabia quem era, mas ele precisava aprender mais, aprender com aqueles que já vieram antes dele. Então, os filhos aprendem com os pais aprendem também com os pais que são os avós dos filhos e tudo, a gente vai aprendendo. A gente toma água do mesmo poço e cava novos poços para nós. A gente vai além. Davi aprendeu com Jonatas e foi além, mas ele não rejeitou Jonatas. E hoje eu quero compartilhar com você que é a questão, seja rei na adversidade. Então, vamos ler aqui a palavra de Deus, está lá em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Então Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Então deixa eu te contar o contexto dessa passagem. Mas veja, Davi era um homem que aprendeu a ser rei e ele cresceu, ele aprendeu e o povo foi olhando e olhando. Falei, esse cara tem jeito de rei, ele vive como rei, ele age como rei, tem conduta como rei. E o Saul, que era o rei, que era um rei que já tinha se afastado de Deus, que era um rei que não reconhecia que Deus o tinha constituído, ele achou que ele era rei para ele mesmo, mas não, ele era rei para o reino de Deus, ele era rei para representar Deus, mas não, ele esqueceu disso. E Davi não, ele foi crescendo ali no meio de Saul, no exército de Saul, e daqui a pouco as pessoas estavam olhando para Davi achando que ele era mais capaz do que Saul. O que Saul fez? Ao invés de aprender, não, Saul quis matar Davi. E por que ele quis matar Davi? Não era porque Davi era alguém que tinha sido desleal a ele, não é porque Davi tinha aprontado alguma coisa, tinha feito algum pecado, tinha roubado, nada disso. É tão somente porque Saul tinha inveja de Davi. E aí o que aconteceu? Davi teve que fugir para não ser morto.
E a Bíblia diz, aí entra essa passagem, que ele fugiu, foi para uma caverna longe de Saul para não morrer. Uma caverna chamada Caverna de Adulão. E aí o que aconteceu? Quando o povo viu que Davi fugiu, 400 amargurados, endividados, pessoas que estavam ruins, foram lá para a caverna para estar junto com Davi. Agora você imagina, o que Davi faria numa situação dessa? O que você faria? Às vezes você está passando por um problema, por uma dificuldade, e você está esperando ajuda. Aí vem gente pior do que você. Vem gente que tem problema pior do que o seu. O que é que você fala? E nesse caso eram 400 problemas. Davi podia falar para eles, gente, é o seguinte, eu já tenho problema demais, o rei está querendo me matar, eu estou correndo, eu estou fugindo, aí vem vocês, então assim, sabe aquele ditado, para quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É mais ou menos isso. Davi podia falar, não, vai embora, eu já tenho meus problemas, vocês trouxeram mais problemas, mas a Bíblia diz o quê? Que Davi se fez líder deles. Ou seja, ele sabia, eu sou rei, eu fui rei lá na corte, eu tive que fugir porque o cara está me perseguindo. Mas o negócio é o seguinte, agora eu vou ser rei desses endividados, eu vou ser rei desses amargurados. Ou seja, já que eu sou rei, eu vou ensinar essas pessoas a também serem reis. Eu vou passar para eles aquilo que eu recebi. O Jonatas me ensinou, eu entendi minha identidade e eu vou ajudá-los. Então eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza que você está passando por alguma adversidade. Seja porque você está desempregado, seja porque sua empresa não está funcionando, seja às vezes no seu casamento, seja às vezes com seus filhos, seja uma crise existencial sua, interior, que você não está sabendo o que fazer, como fazer, seja o que for. Seja rei nessa adversidade. Não deixe ela te dominar. Não deixe ela acabar com você. Sabe? Se torne líder do contexto. Não deixe o contexto liderar você. Não deixe os problemas abaterem você. Lidere os problemas. Enfrente os problemas. Sabe por quê? Você é rei. Davi liderou aquele povo. Aquele ali se tornou o exército de Davi. Desses 400 homens, você vê depois, anos depois, os valentes de Davi. Homens que fizeram feitos maiores do que o que o próprio Davi fez. Ou seja, Davi entendeu, eu sou rei. E não tem dificuldade, não tem provação, não tem problema que eu não enfrente e que eu não vença. Sabe por quê? Deus está por mim. Deus é comigo. O Espírito Santo mora aqui. Então eu vou enfrentar. Deus falou que eu sou rei. Eu vou ser rei, eu vou enfrentar e vou vencer. E foi o que aconteceu. Então eu vou te falar uma coisa. A sua identidade de rei, a minha identidade de rei, ela se manifesta e ela se consolida também na adversidade. Você aprende no reino, você aprende primeiro com Deus, vem, é cheio, Deus fala, você é isso, você acredita em Deus, aí você depois aprende isso lá com pessoas melhores do que você, pessoas mais maduras do que você, pessoas que já viveram o que você não viveu, e depois você pega a adversidade para consolidar a sua identidade, a sua unção de rei. Então eu vou te falar, não corra da adversidade. Domine sobre ela, lidere ela, não deixe ela liderar a sua vida, liderar seus pensamentos, liderar seus sentimentos, lidera, sabe por quê? Deus é por você, Deus está com você, o Espírito Santo está em você, enfrenta, amém, queridos? Que a igreja assuma a sua posição de rei, assuma a sua posição de fazer as coisas acontecer. Nós sabemos que todos somos sacerdotes, somos, mas somos também reis. Então vamos fazer a coisa acontecer. A igreja precisa ser viva. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa avançar, crescer e prevalecer. Porque nós estamos aqui nessa terra para isso. Estabelecer o reino de Deus. Ser instrumento de Deus para que o reino cresça. Para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas se convertam. Amém?